Olá, meus caros. Nessa oportunidade eu quero falar sobre profecias para políticos. Recentemente acabei fazendo uma espécie de examinar lá no outro canal, onde tinha uma profetisa, uma daquelas irmãs que gostam de mandar recado para os outros, mas sempre com um viés ideológico diferente, ou melhor dizendo, defendendo o seu viés ideológico e atacando o contrário. Estava lá falando para o Cabo Daciolo. Mas não é só para o Cabo Daciolo. Nós já vimos profecia para Bolsonaro, para Lula, para os ministros do Bolsonaro e por aí em diante. Tudo mentira em nome de Deus. Essa é a grande realidade. Essas pessoas não temem ao Senhor. Utilizam o nome de Deus em vão. Acham que Deus vai estar mandando toda a vida, toda hora, todo instante, revelações, profecias. E geralmente para o seu partido político de estimação são coisas boas. E para aqueles que eles não têm certa afinidade ou são praticamente inimigos, é só lascada, é só paulada, é só coisa ruim. Eles já em si só já estão descumprindo o mandamento de Deus, que é amar o seu próximo como a si mesmo, que é orar por aqueles que vos perseguem, que é bem dizer aqueles que são pessoas indignas ou que maldizem, que de fato faz algum mal, entre aspas, na questão ideológica. A Bíblia nos diz claramente para orar pelos nossos inimigos. Se é o caso de orar para as autoridades ou para o político de estimação, para que Deus venha abençoar. Enfim, a fusão de religião e política nunca deu certo. Desde quando estava a Igreja Católica no poder, ocorreu exatamente essa ruptura, e no Brasil se deu em 1891 com a proclamação da República, que outrora era o rei, e o rei tinha a religião. Nós não tínhamos o Estado laico. A religião de Dom Pedro I era o catolicismo, estava inclusive na primeira Carta Magna, ou Constituição da República do Brasil de 1824. Então, meus caros, analise bem que essa questão de política e religião não é de Deus, porque que comunhão tem a luz com as trevas, a injustiça com a injustiça, Cristo com Belial? Não existe. Não estou dizendo que você não pode votar no partido que você quiser, na ideologia que você quiser, no político que você quiser, até mesmo se você não for pastor. Também não sou contrário se você quiser se candidatar para ser prefeito, para ser vereador, para ser deputado, senador e por aí em diante. Não vejo problema. Agora, penso, à luz do evangelho, que é pernicioso política em cima de púlpitos, políticos em cima do santo altar do Senhor, bem como profeteiros defendendo os seus politiquinhos de estimação, tudo em troca, às vezes, claro, aí trata-se do meu comentário aqui, de pessoas das altas patentes, escalões, lideranças gosto-religiosas que dão aquelas profecias. Essas pessoas que deu aí para o Cabo Daciolo, até uma pessoa um pouco mais humilde, mais simples, mas me refiro àqueles que começam a dar profecia e são como praticamente cabos eleitorais para determinado político. Enganam os seus fiéis, prometendo isso, prometendo aquilo, se votar um sujeito, uma pessoa, e por aí em diante. Porque na realidade quem está ganhando com isso tudo são as grandes lideranças. A bancada evangélica serve para defender interesses, e eu digo até escusos, de lideranças religiosas, e não interesses de gente religiosa, evangélica, do segmento evangélico, de membros, obreiros de instituições religiosas. Para analisar isto, que é só os grandões que eles defendem. Tanto é assim que eles querem acabar com os impostos, que eles querem dar isenção de pagar a luz e a água. Para quem? Para as igrejas? É para você que é membro, que é pobre, necessitado? Não é. Então pare, analise. Veja quem é de Deus e quem não é. E outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Então esses profeteiros aí, que defendem políticos, eles estão sendo usados pelo maligno. Quando não é pelo maligno, é pelo egocentrismo, pelo seu próprio eu. Não tem nada de Deus, não vá atrás disso. Porque cada um fala do jeito que quer.
E a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades do maligno. Mas isso não significa que nós não devemos falar o erro dos poderosos ou das autoridades, porque o evangelho é denúncia. João Batista denunciou o pecado de Herodes, que era um grande imperador, que era um rei. Os profetas do passado, Davi, Salomão e por aí em diante, todos aqueles que é descrito ali no livro de 1 Reis, 2 Reis, muitos deles que estavam errados foram denunciados pelos profetas, porque Deus levanta sempre alguém para exortar. Outra coisa a ser dita, no Brasil nós não temos reinado, nós não temos monarquia, nós temos democracia. O povo é que escolhe as pessoas. Não é Deus que escolhe. Não foi Deus que escolheu colocar Lula lá no poder. Não foi Deus que escolheu Bolsonaro estar no poder. Foi o povo. Deus permite. Mas pense bem, permitir uma coisa, Deus se agradar de algo é outra. A permissão de Deus é uma coisa, Deus colocar lá alguém é outra. Deus permite nós fazermos o bem e o mal. Deus permite nós pecarmos. Mas não quer dizer que Ele está se agradando do que nós estamos fazendo. Então, não caia nessa esparrela, nessa balela, nessa mentira. Não, Deus que colocou Bolsonaro, Deus que colocou Lula. Não foi Deus, Deus permitiu, porque foi o povo. Nós temos uma democracia, nós não temos uma teocracia. Cracia, governo, demo, povo, isso vem do grego, governo do povo. Teocracia, cracia, governo, teo, Deus, governo de Deus. Aonde que nós temos isso? Um exemplo, na Nigéria. Lá tem o islamismo e o presidente, ele é da religião islâmica, escolhido por Alá, e dentre outras. Nações que são assim. Então, nós temos que analisar isso. Quando no passado do Velho Testamento é falado que Deus levantou alguém como rei, era de fato porque o povo não votou, não escolheu. Israel pediu um governador, pediu, melhor dizendo, um rei, e veio. Veio quem? Saul. Mas foi Israel que votou para que Saul viesse? Não. Deus usou lá o profeta para avisar que seria Saul. Depois Deus usou lá o profeta para escolher um substituto de Saul, que vem da casa de Jessé, e que tem a ver com a descendência de Jesus, que é da tribo de Judá, que é aquele que vem da descendência de Davi, né? A estrela de Davi. Inclusive, aquele cego dizia, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque Jesus viria de Davi, da descendência dele. Mas foi tudo Deus que escolheu, ali sim. Mas no Brasil nós não temos isso. Então pare com essa balela, com essa questão. Estude. Deixe de ser ignorante. Estude a Bíblia, estude política se for necessário, examinai tudo e retenha o bem, para não passar vergonha, para não estar dizendo coisas que Deus não mandou, para não estar pregando heresia. Tome muito cuidado com essas profecias. Quase 100%, 99,9999% dessas profecias que são ditas para políticos, para pastores, para cantores, e inclusive enaltecendo eles e sendo contra outros, são da carne. Quando não são da carne, são do próprio inimigo. Não creais em todo o Espírito, provai se o Espírito é de Deus ou não. Tá aí o recado, que Deus faça você compreender melhor isso. Não estou aqui para defender nem A, nem B, nem Bolsonaro, nem Daciolo, nem Ciro Gomes, nenhum político, nem Lula, nem nada, para falar do Evangelho, diferente do que fazem muitos profeteiros aí. E eu também não fico aqui dizendo que Deus me mandou, que Deus me revelou, que Deus manda dizer, quando Deus não mandou dizer coisa nenhuma, como disse os profetas no passado. Ai desses, que são adivinhadores e não são, de fato, embaixadores do Evangelho, pregadores do santo Evangelho de Deus, muito menos profeteiros, ou melhor dizendo, profetas de Deus. Abraço e até uma próxima.